O TAF da Polícia Militar do Pará já está chegando, falta menos de um mês. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer para você uma revisão, um apanhado dos principais pontos desse teste de aptidão física, aqueles detalhes que vão fazer a diferença na sua aprovação. Já estou com o edital aberto aqui na tela e tem 12 da quarta etapa, teste de avaliação física, aptidão física, avaliação física. No final das contas é tudo a mesma coisa. E a gente vê aqui que ele é de presença obrigatória, o candidato tem que ir no teste, e é de caráter eliminatório, ou seja, ele não é classificatório, você não tem uma classificação de acordo com o seu desempenho no TAF. Ele é eliminatório, você tem que fazer o mínimo e você vai ser apto nesse teste de aptidão física aqui. Mas a gente vai se ater aqui aos testes físicos propriamente ditos. No primeiro dia, teste de flexão ou sustentação na barra fixa, flexão para os homens, sustentação para as mulheres. Teste de flexão abdominal no solo com duração de 1 minuto para ambos os sexos. Flexão de braços no solo também para ambos os sexos. E no segundo dia, a corrida de 12 minutos. Então são 2 dias de TAF. O primeiro dia com 3 provas, o segundo dia com apenas uma prova. Você pode ver aqui que eu já dei uma lida no edital, já marquei aqui quais são os principais aspectos de cada uma das provas do nosso TAF. Eu já posso adiantar para você que esse TAF ele está desafiando as leis da física, ele desafia a anatomia humana, ele chega a ser contraditório em alguns pontos. Uma hora ele fala uma coisa, em outra hora ele fala outra. E, bom, vamos ver junto aqui como é que está esse TAF. Eu vou demonstrar para vocês como é que é cada um dos exercícios também. Então fica comigo e vamos começar pela barra fixa do sexo masculino, tá? Barra fixa dinâmica. Então, posição inicial, a largura da pegada aproximadamente dos ombros, pegada em pronação, tá? Então a palma da mão virada para frente, cotovelos em extensão, não podendo haver contato dos pés com o solo. A execução, flexão de cotovelos, até que o queixo ultrapasse o nível da barra, sem tocar a barra com o queixo e sem a hiperextensão do pescoço. Então já fica claro aqui que a gente não pode inclinar a cabeça para trás na intenção de passar o queixo da barra. Depois disso, estende novamente os cotovelos e abaixa o corpo até a posição inicial. Esse é o movimento completo que deve ser feito na barra fixa dinâmica do sexo masculino, beleza? Então a não extensão total dos cotovelos antes do início da nova execução é considerado um movimento incorreto. Você comete um duplo erro. Você não estende totalmente os cotovelos, ou seja, essa repetição não vai contar, e você não inicia a próxima repetição com os cotovelos em extensão. Então, automaticamente, a repetição seguinte também não vai contar. Então, você perde 2 com um erro só. O movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão de cotovelos. Aqui está o primeiro desafio dessa barra. Como é que você vai fazer uma barra fixa que é composta? Um movimento multiarticular, envolve mais de uma articulação, envolve a articulação do ombro, envolve a articulação do cotovelo, sendo que no edital manda você fazer unicamente a flexão e extensão de cotovelos, que é esse movimento, né? Flexão e extensão de cotovelos. Como é que você vai fazer uma barra fixa sem trazer o braço para baixo, sem fazer a extensão de ombro? Como me diz você aí agora como fazer uma barra fixa sem extensão de ombro, já que ele fala aqui que o único movimento permitido é a flexão e extensão de cotovelos. Não dá, né? Fazer uma barra aqui assim, imagina que eu tô aqui, fazer só isso aqui. É só esse movimento aqui, de flexão e extensão de cotovelos. Como é que faz uma barra assim? Temos que rever isso aqui, né? Mas vamos deixar passar e vamos partir para o próximo item aqui, porque esse aqui já foi polêmico. Vamos lá. A cabeça, o tronco e os membros inferiores devem permanecer completamente na vertical do início ao final de cada repetição. Então aqui mais um desafio para a física. Imagina a situação, você está embaixo da barra, ligado na barra pelas suas mãos. Como é que você vai fazer um movimento completamente na vertical, de cabeça, tronco e membros inferiores, sem bater a cabeça na barra? Você tem que ficar com o corpo reto. Reto, sim. Corpo reto, não é vertical. Aqui ele está reto, aqui ele está reto, aqui ele está reto. Tem que ficar com o corpo reto. O que ele quis dizer aqui é que você não pode fazer flexão de quadril, você não pode fazer flexão de joelho, você não pode dar o galeio, não pode dar aquele impulso.
É isso que ele quis dizer aqui, mas está mal redigido, está mal redigido. Próximo ponto, o movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato não pode parar para descansar. Mais uma exigência aqui que, no meu ponto de vista, é desnecessária, tá? Não vai mostrar se ele é mais ou se ele é menos forte, se ele é mais ou menos capaz de executar a barra fixa, mas vamos respeitar aqui o edital, então você não pode parar para descansar entre uma repetição e outra. Não será permitido, então, tocar com os pés no solo ou qualquer parte da barra, flexionar os joelhos ou quadril, tá? Então não pode. Então, como eu falei aqui em cima, nesse outro item aqui de cima, é o que ele quis dizer, foi isso aqui. Você não pode nem flexionar nem joelho, nem quadril para poder executar a barra, tá? Então, qualquer tipo de ajuda física depois que você tomou a posição inicial, estender o pescoço para ultrapassar a parte superior da barra, já tínhamos dito isso aqui. Utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos, apoiar o queixo na barra também não pode. Utilizar movimentos cíclicos de impulsão corporal, keeping, o butterfly, aqueles movimentos típicos de crossfit, a gente também não pode utilizar aqui, já que você não pode fazer flexão de joelhos, flexão de quadril, também não pode fazer a impulsão corporal com esses movimentos cíclicos. E não manter, de novo aqui, a mesma ladainha, não manter o corpo completamente na posição vertical. E por último aqui, após ultrapassar o queixo da barra, simplesmente soltar as mãos ao invés de completar o movimento com os cotovelos totalmente estendidos. Então é aquela questão de você fez a barra e na hora de descer você não conclui o movimento, não estende completamente os cotovelos e solta da barra. Isso aí também vai te penalizar, que você não vai ter aquela repetição contada. Vocês vão ver aí agora eu fazendo da forma mais correta, de acordo com esse edital aqui, para você poder ter como referência e poder realizar as suas repetições na barra fixa, treinar dessa forma nessa reta final rumo ao TAF da Polícia Militar do Pará. Voltando agora para a sustentação na barra fixa para as candidatas do sexo feminino, tá? Então a isometria na barra fixa isométrica. Então a posição inicial também em pronação, palma da mão virada para frente, cotovelos flexionados, mantendo o pescoço acima da barra fixa, sem tocar na barra. Corpo na posição vertical, pernas estendidas, tá? Então não é aquela barra fixa isométrica que você fica com o quadril flexionado, o joelho flexionado, pernas estendidas, podendo os pés estar em contato com o ponto de apoio nesse momento de tomar a posição inicial. Execução. A candidata deve permanecer sustentada apenas com o esforço dos seus membros superiores, os cotovelos flexionados, mantendo o pescoço acima da barra e sem apoiá-lo. Pescoço ou o queixo, né? Na verdade aqui devia ser o queixo, né? Não vai apoiar o pescoço na barra, vai apoiar o queixo na barra, mas tudo bem. E o corpo na posição vertical, tá? E pernas estendidas. Quando é que vai terminar a cronometragem? Quando permanecer o tempo referente da pontuação máxima, quando ceder a sustentação, então se por acaso a candidata deixar o queixo ficar abaixo da parte superior da barra ou tocar a barra com o queixo, vai ser encerrada a cronometragem. Se flexionar joelhos ou quadril, vai ter o tempo também parado. Não será permitido à candidata permitir que o queixo fique abaixo da parte superior da barra. Então, desceu da linha da barra, o queixo também vai parar, não é permitido. Apoiar o queixo na barra também não é permitido. Pedalada, chute, naquela tentativa de se manter acima da barra, dar aquela pedalada, dar aquele chutezinho com o pé, também não está permitido, vai ser encerrado o tempo quando fizer isso. Estender o pescoço, então aqui fica claro que você não pode fazer também a hiperextensão da cervical, não pode inclinar a cabeça para trás na tentativa de passar o queixo da barra. E não manter o corpo completamente na vertical, que mais uma vez desafia a física, já que você, segurando na barra aqui, a barra é o eixo de rotação, você tem muito mais massa na parte de baixo da barra, que é o seu corpo inteiro, do que na parte de cima, que é apenas a sua cabeça ali, o queixo aqui passando da barra. O centro de massa vai estar deslocado, então você não tem como ficar com o corpo completamente na posição vertical. Aqui devia estar escrito completamente ereto, completamente reto. Vamos dar esse voto de confiança na banca que vai fazer a avaliação do tronco reto e não do tronco na posição vertical. Então vamos aí agora à demonstração de como é que é a barra fixa isométrica, a isometria na barra fixa para o sexo feminino.
Próximo teste é a flexão abdominal, que é um abdominal remador aqui no TAF da Polícia Militar do Pará, com utilização do colchonete, tá? Então não é facultativo, você tem que usar o colchonete. Se você puder treinar em casa com colchonete, ótimo, se não, vai ter que usar lá na hora. Então, posição inicial, deitado de costas, membros, costas e cabeça em contato pleno com o solo, tá? Pernas estendidas e os braços atrás da cabeça, com os cotovelos estendidos e dorso das mãos tocando o solo, tá? Então essa é a posição inicial do abdominal remador da PMPA. A execução, um movimento simultâneo no qual os joelhos deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o solo e o quadril deverá ser flexionado, ou seja, você vai assumir uma posição sentada. Nesse momento, os cotovelos deverão alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo com os braços estendidos. Então, não pode ser por cima do joelho, tem que ser pelo lado de fora do corpo com os braços estendidos. Então, também não pode estar com o cotovelo semiflexionado ou flexionado. Tem que estar com os braços estendidos e pelo lado de fora do corpo, não por cima do joelho. Em seguida, e sem interrupção, voltar à posição inicial. Esse é o movimento completo que deve ser feito o máximo de vezes no prazo de 1 minuto. Um ponto aqui que eu tenho que chamar a atenção: cada execução começa e termina sempre na posição inicial. Qual é o problema disso aí? A cabeça tem que tocar no solo em cada repetição, já que ele coloca aqui que cada execução começa e termina sempre na posição inicial. A posição inicial é essa, então a cabeça tem que tocar no solo. Tem que tocar as mãos, as costas e as mãos lá atrás, em cima da cabeça, com os cotovelos estendidos, tá? Não pode ser com o cotovelo flexionado. Então vamos cumprir o que está previsto no edital. E não será permitido, então, receber qualquer tipo de ajuda, e o teste deve ser ininterrupto, ou seja, não é permitido repouso, não pode parar para descansar, e a pausa ou repouso vai ser considerado como o término do exercício, sendo computadas as repetições até aquele momento. Então vamos ver aí agora como é que é a execução padrão do abdominal remador. Próximo teste do TAF da PMPA, flexão de braços no solo para o sexo masculino com 4 apoios, ou seja, 2 mãos e 2 pés. Posição inicial, então decúbito ventral, então de frente para o solo, com as mãos ao lado do tronco, com os dedos apontados para frente e polegares tangenciando os ombros, tá? Permitindo que você fique com as mãos aproximadamente no afastamento dos ombros. Os braços totalmente estendidos e os pés próximos entre si. Não precisa estar colado, mas tem que estar próximos. Execução: abaixar o tronco e as pernas ao mesmo tempo, flexionando os braços paralelamente ao corpo. Então, detalhe aqui, ó, paralelamente ao corpo. Então, o cotovelo tem que seguir num caminho lateral do teu corpo. Não vai fazer aquela flexão aqui, ó, aberta. Não pode. Tem que ser paralelo ao corpo até que o cotovelo alcance ou ultrapasse a linha das costas, sem que o corpo, a parte da frente, encoste no solo. Então não pode tocar o peito no solo. Elevará então novamente os braços, estendendo-os simultaneamente para erguer o tronco e as pernas até que os braços fiquem totalmente estendidos. Muita gente ali, quando está muito próximo da falha, começa a empurrar mais com um lado do que do outro. Então isso aqui talvez não seja contabilizado essa repetição, já que ele coloca aqui estendendo simultaneamente para erguer o tronco. Os braços totalmente estendidos. Você tem que estender os cotovelos, travar o cotovelo aqui para poder contabilizar a sua repetição. Cada candidato deverá executar o máximo de flexões de braços sucessivas sem interrupção do movimento. Guarda essa informação. O ritmo das flexões será de opção do candidato e não há limite de tempo. Contagem das execuções. Tem que ter a total extensão dos cotovelos. A não extensão antes de uma nova execução será considerado um movimento incorreto. O candidato terá 1 minuto para realizar o teste. Aqui não há limite de tempo? Ué, não há limite de tempo e tem 1 minuto para realizar o teste. Ué, o que está valendo? Complicado, né? O edital se contradizendo. Vamos lá. Não será permitido ao candidato apoiar o peito no chão, como eu já falei, não flexionar ou não estender totalmente os membros superiores, então tem que travar o cotovelo, mudar a posição das mãos
Primeiro que você não pode parar, tem que ser ininterrupto, ó, sem interrupção do movimento. Se você por acaso parar e trocar a mão, afastar ou aproximar, também não pode, não está permitido. E encostar as coxas no chão. Não pode encostar nem o peito, nem as coxas no chão da flexão de braços da PMPA. E aqui vem a segunda contradição na mesma prova, sendo permitido o repouso entre os movimentos, na posição inicial. E aqui, meu amigo, sem interrupção do movimento. Como é que fica? Pode descansar ou não pode? Me diz aí, pô. Como é que pode isso, cara? Tem duas contradições na mesma prova. Vou mostrar pra você aí agora como é que é a execução padrão da flexão de braços, 4 apoios, sexo masculino, do TAF, da Polícia Militar do Pará. Flexão de braços no solo com 6 apoios para o sexo feminino. 6 apoios porque são 2 mãos, 2 joelhos e 2 pés. Então são 6 apoios. Posição inicial então aqui é igual à masculina. Decúbito ventral, as mãos aqui ao lado tangenciando os ombros, com os dedos para frente, apontados para frente, os braços totalmente estendidos, os pés próximos e apoiados sobre o solo juntamente com os joelhos. Essa aqui é a diferença. Execução: abaixar o tronco, flexionando os braços paralelamente ao corpo, até que o cotovelo alcance ou ultrapasse a linha das costas, sem que o corpo, a parte frontal, encoste no solo. Elevará então novamente os braços, estendendo-os simultaneamente para erguer o tronco, até que os braços fiquem totalmente estendidos. Então a execução aqui é exatamente igual à masculina, só que você vai estar com os joelhos no solo. Mais uma vez aqui, ó, sem interrupção do movimento. Vamos seguir aqui para ver se tem alguma outra contradição nesse edital. A contagem será correta quando tiver total extensão dos cotovelos. A não extensão, também antes de uma nova execução, será considerado um movimento incorreto e a candidata terá 1 minuto para realizar o teste. Será mesmo? 1 minuto? Ou não há limite de tempo? É brincadeira, cara. É brincadeira. Não há limite ou é um limite de 1 minuto? E aí? Não será permitido a candidata. As proibições são as mesmas da masculina, tá? As mesmas proibições. E aqui, mais uma vez, sem interrupção do movimento, copiou, colou, que é copia e cola, né? Isso aqui não tem... revisar isso aqui? Não, revisar nada, pô. Tá permitido o repouso aqui e aqui, sem interrupção do movimento. Candidato e candidata. Quando você chegar lá e fizer o seu TAF, você pode descansar, pô. Se você descansar e alguém falar alguma coisa, você entra com recurso. Continua fazendo. Não deixa de fazer não, porque vai estar sendo filmado. Faz com interrupção, não tem problema, continua fazendo. Se alguém falar alguma coisa, é só você entrar aqui, ó. Item 12.11.5.5 no feminino e no masculino 12.11.4.5. Pô, não consegue revisar um edital? Fica aí agora com a execução da flexão feminina. E para finalizar esse TAF, a corrida de 12 minutos é ela, pô, a estrela da noite, que será feita em uma única tentativa, tá? Então você vai se deslocar em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo inclusive parar e depois prosseguir, tá? Tem muito TAF que não deixa nem você parar. Então aqui, ó, pode parar, pode correr, pode andar. Minha sugestão, corre sempre, não para não. Mas se precisar, pode parar e depois prosseguir. O candidato poderá utilizar o relógio para controlar o seu tempo durante a prova. Então aproveita isso aqui. Homens, 2.400 em 12, 2 minutos por volta. Mulheres, 2.000 em 12, são 2 minutos e 24 segundos por volta de 400 metros. Sempre correndo na raia 1, hein? Importante ressaltar isso aqui. Mas pode utilizar o relógio, utilize para você poder controlar melhor o seu tempo. Esse ponto aqui é importante. Então, encerrou a prova, você para onde você está, e você pode permanecer no local caminhando lateralmente na pista, no ponto que você se encontrava quando soou o apito de término de prova. Se você aguarda ali a presença do avaliador que vai aferir
qual a metragem que você percorreu. O tempo oficial é do relógio do coordenador do teste, tá? O único que vai servir como referência, então você pode levar o seu relógio, você pode levar até o seu relógio com GPS. Pode levar, pô, aqui não tá falando que não pode. É relógio, pode levar o relógio. O relógio é o watch. O smartwatch é o watch também, então pode levar tudo. Não será permitido ao candidato dar ou receber qualquer tipo de ajuda, então aquele candidato que está morrendo, que está ali nas últimas, você passar e puxar ele, ou empurrar, ou carregar, ou segurar pela mão, não pode. Nem fazer isso com os outros, nem os outros fazerem isso com você. Deslocar-se no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, como eu já falei, após o sinal sonoro encerrando a prova. Então, se você acabou a prova, parou ali, se você for mais para frente, ou se você regredir, isso está proibido e vai ser passível de eliminação do concurso. Não aguardar a presença fiscal, que vai aferir a metragem percorrida, e abandonar a pista antes da liberação do auxiliar da banca. A corrida de 12 minutos é a única prova que é uma tentativa. As outras provas todas são 2 tentativas, se você precisar. Essa aqui é a única que é uma tentativa só. Eu sei que a ansiedade é grande, falta menos de um mês para o TAF da PMPA, então vou deixar vocês com uma playlist com todos os reacts de TAF que eu já fiz até hoje no canal, para você já ir se ambientando, se aclimatando com o clima de TAF. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!